processuais. Então vamos lá. Lá para a primeira questão. A Polícia Civil de Goiás instaurou um inquérito para a investigação de um possível crime. Contudo, o interessado alegou que impetraria habeas corpus com o intuito de trancar o inquérito policial. Sobre o assunto e considerando que dispõe a CF, assinale a alternativa correta. O habeas corpus não pode ser utilizado para o trancamento do inquérito, tendo em vista que tem por objetivo assegurar a liberdade de locomoção. Errado, pois há um entendimento do STJ de que o habeas corpus ele pode sim ser utilizado para o trancamento do inquérito policial. Se for se emergir diante dos autos a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. São os três casos: a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Aí poderá ser utilizado o habeas corpus trancativo. Então, letra A está incorreta. Letra B. É possível utilizar o habeas corpus em caso de abuso de poder, mas deverá ser impetrado somente após a finalização do inquérito, para eventual trancamento da ação penal. Errado. Não há essa necessidade de esperar a finalização do inquérito. Tendo em vista o sigilo do inquérito policial, não caberá a aplicação de remédios constitucionais nessa fase. Contudo, poderão ser utilizados quando do início da ação penal. Errado, apesar do caráter inquisitório, né, da característica inquisitorial do inquérito policial, é sim possível a utilização do habeas corpus, inclusive diversas vezes, né, não apenas durante a ação penal. Excepcionalmente, é possível impetrar habeas corpus para trancar inquérito policial quando restar demonstrada de plano a atipicidade dos fatos, sem a necessidade de exame valorativo das provas. Está correto. Se o fato ele é atípico, não há o que se falar em exame de provas, né? Que é o que o entendimento do STJ versa sobre, né? A inocência do acusado, a atipicidade dos fatos ou a extinção da punibilidade. Em letra E, para impedir o habeas corpus é necessário para impetrar o habeas corpus é necessário que seja constituído advogado, obedecendo às formalidades processuais e instrumentais e desde que fique caracterizada a afronta dos direitos. Não é necessário um advogado para impetrar um habeas corpus, né? Qualquer pessoa ele pode impetrar um habeas corpus, apenas é necessário que ele seja escrito em vernáculo, né? Na nossa língua, que é o português. Então vamos lá. Para a segunda questão. Das disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal, assinale aquela que integra os direitos e garantias individuais. Alternativas. Letra A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá utilizar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Correto, aqui é um caso de desapropriação administrativa, né? Ela está no rol dos direitos e garantias individuais, isso aqui é previsto essa letra A aqui está prevista no artigo 5º da CF. No entanto, ela não tem uma relação direta com o Código de Processo Penal, então a alternativa A está descartada. Alternativa B. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Está correto, assim como a letra A também está correta. No entanto, esse aqui está previsto como direito político, né, da Constituição, e não como direito individual. Isso aqui está inclusive no artigo 14 da CF, direitos políticos. Letra C. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou a somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Isso aqui está correto também, mas não é uma alternativa que fale sobre garantias individuais, e sim ela fala sobre o Poder Judiciário. Né? Isso aqui está previsto no artigo 93 da Constituição. Letra D. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Isso aqui está correto. Está previsto no artigo 5º da CF e tem uma relação direta com o Código Penal, com o Código de Processo Penal. Então, é o gabarito. Letra E. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Isso está correto. Também está previsto exatamente isso na Constituição Federal. No entanto, isso está previsto no artigo 227, quando fala sobre a ordem social. Vamos lá para a próxima questão. Conforme a CF, a jurisprudência e a doutrina majoritária é legitimado para impetrar mandado de segurança coletivo? Vamos lá. Letra A. A organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 5 anos. Está errado, porque a organização sindical ela pode sim impetrar um mandado de segurança coletivo. No entanto, não há essa requisição de tempo, né, de 5 anos. Então a alternativa A está incorreta. Letra B. Partido político com ou sem representação no Congresso Nacional, legalmente constituído em funcionamento há pelo menos 1 ano. Na realidade, ele tem que haver uma representação no Congresso Nacional, ou seja, ele deve ter pelo menos um deputado na Câmara dos Deputados ou um senador no Senado Federal. E, novamente, não fala sobre tempo de funcionamento, né? Tempo constituído. Letra C. Entidade de classe legalmente constituída e em funcionamento há mais de 2 anos. Errado. Ele fala apenas sobre entidade de classe e não fala sobre tempo constituído. Letra D. Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Correto. Exatamente isso. E letra E. Partido político com representação no Congresso Nacional legalmente constituído em funcionamento e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Ele não fala tempo decorrido, né? Tempo constituído. Quem é que pode impetrar o mandado de segurança coletivo, né? O partido político com representação no Congresso Nacional, a entidade de classe, a associação constituída há pelo menos 1 ano, ou a organização social, e não fala sobre tempo decorrido, sobre tempo de constituído, né? Então é isso. Alternativa letra D. Vamos lá para a quarta questão. À luz da orientação prevalecente no STF acerca da garantia fundamental de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, assinale a opção correta. Letra A. Observado o devido processo legal, a decisão condenatória em segunda instância afasta o princípio da presunção de inocência e abre caminho para a execução da pena. Errado, ela não afasta o princípio da presunção da inocência e nem abre o caminho para a execução da pena. Né? A execução da pena, via de regra, ela ocorrerá quando houver o trânsito em julgado do processo. E ele não ocorre em segunda instância. Na realidade, ele ocorre quando não houver mais instâncias recursais. Letra B. Não é cabível a prisão após o julgamento em segunda instância, independentemente de decisão judicial que afirma a necessidade de custódia cautelar. Independentemente de decisão judicial que afirma a necessidade de custódia cautelar, essa parte aqui está incorreta. Né? Se houver a necessidade de uma custódia cautelar, por exemplo,
a prisão preventiva, né, dado aí a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, e houver a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria, poderá sim a autoridade judiciária decretar a prisão preventiva do indivíduo, independentemente da instância em que ele se encontre. Basta que haja um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, né? Letra C. Poderá ocorrer a prisão independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, bastando a obediência ao devido processo legal, que se cumpre com o esgotamento da matéria de fato nas instâncias ordinárias. Está errado, ele não se cumpre com o esgotamento da matéria de fato nas instâncias ordinárias, né? Ele se cumpre quando há o trânsito em julgado propriamente dito, quando se findam as instâncias recursais e não tem mais para onde correr, né? O cara foi definitivamente condenado. Letra D. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que o sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção da inocência. Aqui a letra D está errada porque a prisão para a execução de pena ela somente pode ser determinada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, é vedada a execução provisória da pena, mas o réu pode ficar preso antes do trânsito em julgado, mas desde que de maneira cautelar, né? Desde que cautelarmente. E aqui a letra E, portanto é o gabarito. Vamos ler. A prisão para a execução da pena só poderá ser determinada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, correto. Porém, havendo necessidade e fundamentação, a segregação cautelar poderá ser determinada a qualquer momento, mesmo antes da prolação de sentença ou do julgamento do recurso em segunda instância. Corretíssimo. Então aqui, quarta questão, letra E. Vamos aqui para a última questão. A ação de habeas corpus destina-se a proteger a liberdade de locomoção, motivo pelo qual ela não é cabível, por exemplo, contra o ato praticado em processo penal por infração punível somente com a multa. Corretíssimo, né? Alternativa aqui corretíssima. Essa alternativa aqui ela vem da súmula do STJ, súmula de número 693. A súmula 693 do STJ ela diz que não cabe ao habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa, ou que seja relativa a um processo que a pena pecuniária seja a única combinada, né? Um processo aí de infração penal que a pena pecuniária seja a única combinada, justamente porque o habeas corpus ele destina-se a proteger a liberdade de locomoção da vítima. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta e compartilhe o vídeo.